Fala pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Como é que vocês estão? Eu espero que estejam todos bem. E se não tiver, se Deus quiser, irá ficar, viu? Vamos para o vídeo de hoje, né? O segundo vídeo aqui no canal. Gente, provavelmente vocês vão ouvir barulho aqui, porque eu moro bem próximo à BR, então tá bem movimentado, passando bastante carro. Então é bem provável que vocês escutem aí, mas creio que isso não irá atrapalhar, né, de eu estar falando aqui aquilo que Deus colocou no meu coração. Como eu expliquei pra vocês, eu iria trazer aqui devocionais, reflexões também. No vídeo passado eu falei com vocês que eu estava estudando aqui no livro de Salmos, né, e nós vamos nos manter nesse livro. Mas antes de começar, gente, eu tava aqui pensando, tô gravando hoje mesmo, vou postar hoje, eu tô gravando hoje, dia 16, o estudo que eu fiz hoje, né, que eu vou estar falando aqui no vídeo, veio hoje. E assim, hoje eu tava aqui pensando, meu Deus, o que eu vou levar no vídeo de hoje? Eu não tenho condições de estar falando nada. Eu tô assim tão, sabe? Tava murcha, tava assim, eu não tenho nada pra dar, não tenho nada pra entregar, não tem nada. Quem tá precisando de alguma coisa, quem tá precisando ouvir alguma coisa sou eu. Mas é aquele negócio, né, no evangelho. Muitas vezes você vai falar aquilo que você tá precisando ouvir, né? Você vai entregar pra alguém justamente aquilo que você tava precisando ouvir, aquele abraço que você precisava receber. Mas o evangelho é servir, né? É servir com amor, é estar aqui disponível. E quando eu iniciei esse canal aqui, que eu trouxe nessa proposta, eu já sabia que viriam dias assim difíceis, complicados. Tô praticamente no segundo vídeo, mas eu sabia que viriam dias complicados, que se levantariam algumas coisas, mas Deus, ele é conosco, ele está conosco, ele nos sustenta. E eu tava assim, e agora? E aí eu sentei ali para poder estudar, e Deus, ele palestrou no meu coração o que eu precisava ouvir. E é o que eu vou estar aqui compartilhando com vocês também. Como eu falei no outro vídeo, né, no vídeo passado, que eu tava fazendo, né, o estudo, o devocional ali em Salmos, eu peguei um compilado, né, até onde eu cheguei no livro de Salmos, que eu estava estudando um compilado de tudo, e eu fui aqui anotando tudo que Deus palestrava no meu coração. Foi literalmente hoje, gente, que eu sentei pra anotar. Vocês podem até ver aqui a data, ó. Dia 16 de junho de 2025. Foi quase agora, eu tava sentada ali estudando, Deus começou a aparecer, eu fui anotando, aí tomei um banho e vim aqui gravar. Pra vocês verem como é muito real, né? E vai ser basicamente uma reflexão de tudo que eu já estava lendo. Vocês estão vendo aqui minha roupa aqui na corda? Uma reflexão de tudo que eu tenho lido, que Deus tem palestrado no meu coração, coisas que eu também precisava, né? Precisava ouvir. Eu tô trazendo pra vocês, né? Antes de chegar aí pra vocês, chegou aqui pra mim, que eu precisava, e eu espero que Deus, ele possa falar ao coração daquele que também esteja precisando, vocês passam, né, por algum problema, alguma dificuldade, né? Enfim, gente, enquanto eu fazia a leitura, né, os estudos aqui, eu percebi algo na maioria dos que eu já havia lido, que o salmista, como ele ia escrevendo, ele escrevia em um contexto onde ele estava passando por certas dificuldades, sabe? E ele trazia que, apesar daquelas dificuldades, ele permanecia naquele caminho de confiar, de buscar ao Senhor, independente da dificuldade que ele estivesse passando, de louvar, exaltar ao Senhor, porque mesmo que ele estivesse passando por problemas, Deus, ele continuava sendo bom, independente da situação que ele estivesse passando, sabe? Do problema, ele permanecia, ele buscava, ele se mantinha naquele propósito de não importa o que estiver acontecendo, eu vou buscar a Deus. Mesmo que pareça que Deus, ele está em silêncio, eu vou continuar buscando a Deus, porque Deus, ele é o meu socorro. A minha confiança, a minha esperança, ela permanece em Deus. Mesmo que nada esteja bom, que tudo esteja desmoronando ao meu redor, eu vou continuar buscando ao Senhor. E é justamente isso que nós vemos durante vários livros, né, conforme nós vamos lendo, estudando ali no livro de Salmos. Ele passava ali por guerras, perseguições, angústias,
preocupações, a alma dele implorando pelo Senhor, implorando pelo socorro de Deus. E mesmo assim, mesmo frente a tantas dificuldades, mesmo frente a tantos problemas, o salmista, ele continuava crendo, confiando que Deus, ele era por ele, estava com ele e que iria vir ao socorro dele, iria mandar a provisão para ele, aquilo que a alma dele, que o coração dele estava precisando, o Senhor iria mandar e iria vir ao encontro dele. Mesmo frente a tantas situações, mesmo quando parecia, sabe quando parece que Deus, ele não tá te vendo, não tá te ouvindo, assim, que tá acontecendo várias coisas, você fica, gente, mas o que tá acontecendo? Não é possível que Deus não tá vendo isso. Mesmo frente a tudo isso que ele passava, ele permanecia confiando que Deus era o socorro dele. Mesmo frente a todos esses problemas, conflitos, as angústias do coração, a gente passa por tanta angústia, né? O homem, no geral, as preocupações, os medos, perseguições, ele permaneceu confiando que era o Senhor quem viria ao socorro dele. Ele continuou buscando, ele continuou clamando, ele continuou certo de que a vitória, que o descanso dele estava no Senhor, que era o Senhor. Né? Ele não teve essa dúvida, tanto é que em diversos salmos aí ele fala: me deitei, dormi, levantei, acordei, descansei, porque o Senhor me guardava. Ele tinha essa confiança, ele tinha essa fé que Deus, ele estava com ele. Eu até botei aqui, ó, mesmo quando Deus parece estar em silêncio, ele confia que está com ele e que ouve o clamor dele. Ele tinha a fé que mesmo que ele não estivesse ouvindo ao Senhor, mesmo que tudo ali ao redor estivesse dificultando para ele ouvir a voz de Deus, que Deus estaria ouvindo ele, que o clamor dele chegaria até o trono de Deus, que Deus viria com resposta, viria com socorro para ele, sabe? Semelhante assim a essas situações que a gente passa, parece até um deserto. Você está passando por diversos problemas e você não consegue enxergar nada. Você não consegue enxergar, você olha para um lado, você não vê ninguém, você olha para frente, você não vê solução, e você vai tentando ali pela força do seu braço, e você tá ali naquele lugar, né, no deserto, lugar vazio, tipo, acabou aqui, não tem mais solução para mim, não tem mais caminho para eu seguir, não tem mais nada. Só que quando a gente chega nesse deserto, que parece que não tem mais solução, que todos os problemas, sabe, estão imensos à sua frente, que você vai morrer ali, é ali, gente, é ali que Deus, ele age, que ele trata com a gente, que ele tá ali com a gente, ele tá presente no deserto com a gente. O deserto, cara, ele é uma baita de uma escola de Deus para poder ensinar a gente a depender mais dele. É no deserto que a gente aprende muita coisa, a gente aprende a depender mais do Senhor. Ali nós aprendemos lições valiosas, nós somos moldados por Deus frente ao deserto. E eu não sei qual é o deserto que você está passando, não sei qual é a aflição, não sei qual é o seu medo, qual é o seu problema, não sei o que você tem pedido para Deus, que parece que assim, eu estou pedindo aqui, mas não tem solução, não tem para onde eu correr. Pela força do nosso braço, realmente não tem como. Entende? E se você pedir sem confiar, nossa, você vai entrar em parafuso. Você vai estar pedindo ali. Só tô pedindo aqui. Se você não confiar, você vai entrar em parafuso, você vai surtar. Porque não tem como. Pela força do nosso braço, a gente cansa. Mas cansa, a gente fica tão cansado. Parece que a gente nada e morre ali bem na praia, assim. Cansa. Pelas nossas forças, nós vamos cansar. Mas não vamos conseguir chegar em lugar nenhum. Lugar nenhum. Nenhum. E aí, eu não sei qual é o seu problema, não sei qual é a sua aflição, não sei se é um desemprego, não sei se você está passando aí por alguma necessidade, alguma dificuldade, seja com familiar, com entes queridos, doença, não sei se algo está afetando aí na sua saúde. Eu realmente não sei, eu não sei qual é o seu problema, não sei o que você está passando, não sei se você está com o medo do futuro, o medo do amanhã, o medo do que nem está no seu controle. Sabe? Eu realmente não sei, mas o que eu posso te falar, e é o que eu tenho tentado fazer, mesmo em meio a tanto choro, mesmo em meio a tanta dificuldade, confia em Deus. Você está passando por esse processo, está passando por tudo isso, mas permaneça confiando em Deus, porque Ele não vai te abandonar, mas confia, tenha fé de que o Senhor, Ele vai ouvir o seu clamor. Você tá passando aí por esse problema, por essa dificuldade, você não sabe o que fazer. Ora, entrega pro Senhor, confia nele, mas entrega de verdade. Não entrega assim, Senhor, eu tô te entregando aqui, mas o Senhor bem que poderia fazer daquele jeitinho assim, sabe? Desse jeitinho aqui que eu quero. Não, você vai entregar.
Você vai confiar e você vai descansar, certa de que Deus, ele ouviu o seu clamor e que ele vai fazer conforme a vontade dele, por mais que seja diferente da sua, por mais que não seja aquilo que você esteja esperando, porque Deus, ele tem disso, né? A gente espera de um jeito, ele faz de outro. Você pode ter certeza que ele vai fazer de uma maneira infinitamente melhor do que você sequer pode imaginar, por mais que você não entenda o jeito que ele vai fazer, como ele vai fazer, mas você pode ter certeza que ele vai fazer aquilo que é melhor para você. E essa situação que você está passando nada mais é do que um aprendizado. Você pode ter certeza de que você vai sair mais forte e que você vai sair quase uma expert nessa situação, entende? Não por você, porque por você, minha filha, nada, mas pela graça de Deus. Vai dar tudo certo. Deus, ele vai vir ao seu socorro, ao seu encontro, mas você precisa confiar, você precisa ter fé, precisa ter a certeza. Assim como o salmista dizia: deitei e me levantei, o Senhor me guardou em segurança. Você precisa ter essa certeza de que é o Senhor quem virá ao seu socorro e que ele vai fazer conforme a vontade dele, e que nesse processo todo o Senhor, ele vai te moldar, ele vai cuidar de você e ele vai te guardar. E por mais que pareça impossível, por mais que você olhe pra mim e fale assim: Camila, mas eu não consigo ajoelhar e orar, sabe? Eu não consigo verbalizar o que eu quero, o que eu tô passando, o que tá acontecendo aqui dentro de mim. Então chora. Se você tiver que ajoelhar e só chorar, ajoelha e chora. Por mais difícil que pareça, chora. Chora que Deus, ele consegue compreender. Ele esquadrinha o nosso coração, ele esquadrinha, né, os nossos sentimentos, tudo que a gente está passando, mesmo que a gente não consiga verbalizar, mas Deus, ele entende. Mesmo que a sua vontade seja só de ajoelhar ali e chorar, faça isso, Deus, ele entende. Mas busque o socorro, busque em quem realmente pode te ajudar. Busque em quem pode te levantar, em quem vai trazer o alento para sua alma, quem vai te saciar. Busque o seu socorro em Deus, que ele vai te ajudar. É ele, confia nele. Ele vai te livrar dessa situação, ele vai trazer a solução para você, ele vai te levantar, ele vai cuidar de você. O Senhor vai cuidar de você. Por mais que esteja difícil, por mais que você não esteja encontrando nada, por mais que você levante já querendo chorar, vai dormir querendo chorar: Senhor, eu não sei o que eu faço, não sei como é que vai ser, eu não faço ideia. Você só precisa confiar, confia em Deus, que é ele que vai agir em seu favor, ele que vai agir aí por você, na sua causa, ele quem vai te levantar, quem vai te sustentar. Sozinha realmente você não consegue, mas com Deus e em Deus você consegue. Mas você precisa fazer, sabe, ter essa escolha, você precisa. E não, eu vou confiar, eu vou parar de tentar por mim mesmo, eu vou levantar aqui, vou entregar na mão de Deus e confiar que ele vai fazer o melhor, tá bom? Ele é Deus na sua vida, ele ama, ele nos ama, ele cuida da gente, ele tem prazer em estender os seus braços pra gente, não precisa pegar no colo, mesmo em meio a tanta dificuldade, mesmo quando a gente... Mas Deus nos ama e ele está conosco, tá bom? E eu espero que Deus, ele possa falar ao seu coração, assim como ele falou no meu, assim como ele veio em meu socorro, que ele possa ir em seu socorro, que você possa confiar, que a sua fé, ela esteja sempre em Deus. Um beijão e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.